Olá pessoal, eu sou o professor Ciro aqui da cidade de Oswaldo Cruz. Esse vídeo é direcionado, é um reforço para os nossos alunos presenciais das aulas preparatórias para o concurso de soldado da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Conforme combinado, pessoal, a gente está nas aulas presenciais iniciando o edital, né? Estamos lá em português, interpretação de texto e tal, e os vídeos a gente vai pegar de trás para frente do edital. Vamos pegar história, agora nós vamos com história geral, depois história do Brasil, geografia, etc. Mas veja bem, vai ser uma pincelada aqui nos vídeos, porque o nosso propósito não são videoaulas, e sim presenciais. De forma que a hora que a gente, na aula presencial, chegar em história, por exemplo, vocês já vão ter um conhecimento, né, adquirido aqui nos vídeos, e posteriormente a gente vai aprofundar na sala de aula. Por que esse aprofundamento? Até uns 2 anos atrás, pessoal, História, Geografia e os conhecimentos gerais eram bem simples, né? Só se ler alguma coisa já era um ponto que você conseguiria ali, ou vários, porque agora são 14 questões, não é mesmo? Agora a gente precisa entender todo o contexto, certo? Então, nós vamos começar em História Geral, que é sobre a Primeira Grande Guerra Mundial. A necessidade, para se acertar as questões da prova, entender qual o contexto, quais foram os antecedentes dessa Primeira Guerra, não só os nomes ali que aconteciam, as datas, etc., porque isso já é muito pouco para a banca, né? Então, veja bem, a Primeira Guerra Mundial, ela foi algo que inovou, né? A Europa é eminentemente bélica, existiram muitas guerras na Europa, mas eram guerras que se ocupavam só lá no campo de batalha. Ou seja, o civil que estava lá no conforto do seu lar não era atingido pela guerra. Muito diferente da Primeira Guerra Mundial, que não foi isso que aconteceu, foi uma forma diferenciada. Existiam, em determinado período da guerra, aviões, né, soltando gases de mostarda, né? Havia navios, havia tanques de guerra, de forma que foi uma matança generalizada, e não só militares, mas civis também, por conta da evolução territorial, tá? Então, o primeiro ponto importante de vocês entenderem são os antecedentes dessa guerra, da Primeira Guerra Mundial. É chamado, de 1870 a 1914, é chamado de Bela Época, tá? Porque ali, tanto a arte como a industrialização estava em alta, né? Era um período gostoso de se viver, onde a tecnologia, onde se produzia aço, né? Se produzia com a produção de aço, se produzia armas, né? Mas não se eram utilizadas essas armas. Então houve, nesse período antecedente à Primeira Guerra, profundas transformações no pensamento e na cultura. As pessoas, principalmente Paris, o centro do planeta naquele momento, centro cultural, centro de pensamentos realmente, né, faz com que seja aquele momento chamado de Bela Época. Inovações tecnológicas também, como cinema, automóvel, avião, telefone, bicicleta, telégrafo sem fio, tinha balés, óperas, livrarias, muitos escritores, muitos atores, muitos inventores. Então era esse o clima vivido antes da Primeira Guerra, e que foi quebrado por um clima completamente sangrento, né? Explodiu assim nas trincheiras sangrentas da Primeira Guerra. Mas antes de ocorrer ainda, nesse mesmo período, havia a corrida armamentista, né? Então tinha ali Inglaterra e França, principalmente,
produzindo armas com uma indústria um pouco mais evoluída que as demais, produzindo armas e testando essas armas em terras asiáticas e terras africanas. Na Europa mesmo, essas armas não eram muito utilizadas, né? De outra forma, a Alemanha e a Itália, o Império Alemão e o Império Italiano, estavam se formando, estavam se fundamentando, se alicerçando dentro do globo, né? E eles queriam também parte do mercado, porque eles produziam minério, eles produziam aço, e eles começaram a produzir armamento também, e queriam então o mercado armamentista, certo? Nesse período é chamado de paz armada. Por que paz armada? Porque depois, posteriormente, na guerra civil, a gente vai falar disso também, mas nesse período a paz armada é porque existia paz na Europa, mas o armamento estava sendo evoluído. Por exemplo, nas guerras anteriores, as espingardas ou os rifles eram de um tiro, ali já tinha metralhadoras, as granadas potentes, os tanques de guerra, depois em determinado estágio, os aviões sendo usados como armas de guerra num estágio mais aprofundado, né? Havia muita também, antes da guerra, pré-guerra, as políticas de alianças, né? Então estava nessa política, de um lado, a Tríplice Aliança, que era formada aí pela Alemanha, pela Áustria-Hungria e pela Itália. Tá certo? E a Tríplice Entente, formada pela Inglaterra, França e Rússia. Veja bem, nós não estamos falando da guerra ainda, estamos falando dos antecedentes da guerra. Então já existia essa aliança comercial, militarizada, né? Alemanha, Áustria-Hungria, né? E Itália. E do outro lado, na Tríplice Entente, a Inglaterra, a grande potência do momento, principalmente por conta dos navios, né, da parte de mar mesmo, e França e Rússia, né? A Rússia era uma potência, mas tinha um exército bem mal treinado, bem mal organizado, né? Essas disputas imperialistas, então, principalmente Inglaterra, Alemanha e França, era o que vigorava. Existia, além disso, os movimentos nacionalistas. Nacionalistas por quê? Era diferente de patriotismo, né? Que patriotismo é como se assim, vamos dizer assim, o Brasil, vamos fazer uma comparação. O brasileiro é patriota, ele enxerga o país dele como algo melhor que o resto. Não é o nosso caso, porque a gente infelizmente não enxergamos dessa forma, embora seja. Só que nacionalismo vai além disso, vai com etnia, vai com cultura, vai com base na língua, né? Então seria como se a gente tivesse um movimento nacionalista, todos os países que tivessem língua portuguesa estariam unidos. É mais ou menos isso que tinha essa época antes da guerra. O pan-eslavismo e o pan-germanismo, né? O pan-germanismo, a anexação à Alemanha de todo o território ali da Europa Ocidental, onde viviam germânicos, né? Os germânicos foram se unindo para formar o império alemão, e o pan-eslavismo de outro lado. E ainda tinha um movimento nacionalista que a gente chama de revanchismo francês, porque a Alemanha havia tomado um pedaço da França em uma guerra local, e então a França tinha esse argumento do revanche, tá? Vamos ver se a gente consegue se prolongar um pouquinho mais aqui antes de nós cortarmos o vídeo. Em 28 de junho de 1914, e esse é o estopim da guerra, né? Você já deve ter lido, estudado, sobre o arquiduque Francisco Ferdinando, que ele era herdeiro do trono austro-húngaro. E sua esposa, eles foram assassinados por um sérvio, né? Esse sérvio pertencia a um grupo nacionalista, terrorista, né?
armado, inclusive, chamado Mão Negra, que lutava pela unificação, ali era do pan-eslavismo, né? Dos sérvios. Então, um sérvio acabou matando o herdeiro do trono austro-húngaro, né? E aí isso desencadeou a guerra. Desencadeou a guerra, foi isso. Mas a gente viu pelos antecedentes que tudo levava a crer nessa guerra. Esperava-se que a guerra fosse curta, como quase todas as outras guerras anteriores a esta, mas o conflito acabou durando 4 anos e 3 meses, né? A gente chama essa guerra da guerra, alguns historiadores dizem que foi a guerra dos ratos, piolhos e lama. Por quê? A maior parte, a segunda fase dessa guerra, nós vamos dividir no próximo vídeo em primeira, segunda e terceira fase. A segunda fase dessa guerra é basicamente em trincheiras, né? Em trincheiras onde morriam pessoas e não tinha condições de fazer os enterros, né? Em que se havia bichos, fezes, né? As necessidades eram feitas ali mesmo, então se acumulava muito ratos, eles ficavam ali sem sair das trincheiras, piolhos e lama por conta das chuvas. Então é conhecida também pela quantidade de mortes, né? Excessiva, por essa questão dos ratos, piolhos e lama, por conta das trincheiras, né? Então, esse momento inicial, como a população europeia conhecia só as guerras anteriores, que eram lá no campo de batalha, não vinham para a cidade, eles ficaram empolgados com a guerra. Há notícias, inclusive, que alguns festejaram o início dessa guerra, porque os filhos poderiam ir para a guerra e voltar como heróis, e depois eles se arrependeram, porque não era bem isso o que estava aí nessa guerra, né? E essa guerra foi formada, então, logo de início, de 2 blocos. Vocês se lembram que havia a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. A Itália estava do lado da Tríplice Entente, mas logo no começo, comercialmente ela estava no lado da Tríplice Aliança, desculpe, mas ela passou para a Tríplice Entente, tá? Então Itália e Alemanha nesse momento não foram aliados, ok? Então ficou de um lado Alemanha, Império Austro-Húngaro, Turquia e Bulgária. Do outro lado, as grandes potências França, Inglaterra, Rússia, tá? Bélgica, que foi inicialmente neutra e depois entrou. A Rússia, o foco da Rússia é o seguinte: eles tinham um exército extremamente despreparado, né? Foram lá mais para morrer do que para tudo. Depois entrou a Sérvia, entrou a Itália, após 1915. No começo ela estava com a Alemanha, 1914, 1915 ela veio para o lado da Inglaterra. A Grécia, lá no finalzinho, 1917, os Estados Unidos e Japão, tá? Um fato peculiar é que o único país da América do Sul que participou dessa guerra, da Primeira Guerra Mundial, foi o Brasil, né? Ele participou, foi através de pessoal da saúde, de saúde mesmo, e alguns pilotos que foram fazer parte não os aviões nossos, os pilotos foram fazer parte da Força Aérea Real, né, da Inglaterra, tá ok? Daqui a pouquinho a gente volta com o segundo momento desse vídeo.